bens. O papel dos comunicadores na transformação social é o tema que é proposto para um dia de conversa hoje aqui na Olaba TV, e para tal recebemos com muito gosto até nessas instalações que albergam diversos jornalistas, o professor e editor Jogas Achar, que é um decano na área da comunicação social e que inspirou o surgimento também de diversos órgãos de comunicação social, pelo menos na cidade de Quelimane. E também é o representante do jornal Notícias ao nível da província da Zambésia. Recebemos a Milton António, um jornalista sénior da Rádio Moçambique e que até muito recentemente ocupava a posição de presidente do Núcleo Provincial do Visa Moçambique, um ativista de direitos fundamentais. Ao meu lado, Abneiro Charreco, jornalista desportivo, professor de profissão também. É com eles que vamos partilhar esses minutos de conversa aqui. O meu nome é Ezequiel Rosário Sumano. Para já é um prazer estar aqui. Como não há moderador, como nos foi proposto, e a pergunta provocatória seria exatamente isso. O papel dos comunicadores na transformação social. Hamilton. Bom, eu penso que os órgãos de comunicação social desempenham um papel fundamental na transformação social, porque é a partir dos órgãos de comunicação social que os cidadãos, aonde quer que estejam, conseguem acompanhar a atualidade política, econômica, social, recreativa, cultural de um país e, a partir daí, criarem opiniões sobre o que acontece no país. Se calhar podem, de um lado, com base no conhecimento que conseguem adquirir dos órgãos de comunicação social, criar capacidade de escrutinar os seus servidores públicos, questionando, até ajudando os seus servidores públicos a prosseguirem caminhos que são consentâneos com aquilo que surge do contrato social, não é? Então é com base neste conhecimento que a sociedade adquire dos órgãos de comunicação social que elas conseguem munir-se, não é, de capacidade para escrutinar os seus servidores públicos. Mas também há uma outra dimensão que é os órgãos de comunicação social conseguem direcionar do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de engajamento de uma sociedade para a causa do desenvolvimento, não é? Nós temos provavelmente pessoas que ainda não têm a capacidade de cidadania, não é? É a partir dos órgãos de comunicação social que elas podem desenvolver esta capacidade. Por quê? Porque, por exemplo, há muita coisa, eu queria dar exemplo, há muita coisa que difere o nosso país dos outros países do ponto de vista de desenvolvimento de cidadania, não é? Quando alguém, por exemplo, anda pela estrada, está a comer algo, deita o que sobra na estrada. Isto é um problema de cidadania, não é? E os órgãos de comunicação social têm um papel fundamental para limarem estes erros que asfixiam a sociedade e colocar a sociedade engajada para o desenvolvimento. Uma sociedade que preza por princípios de ética, de deontologia, para que a sociedade num todo ganhe com isso. Então está aí os órgãos de comunicação social, elas por si só devem, se não desempenham, devem desempenhar este papel de educar, de recriar, de formar
e de informar a sociedade para que ela tenha a capacidade suficiente para poder participar de forma ativa nos processos de desenvolvimento de um país, de uma nação. Era só em jeito de pontapé de saída. Por isso que o debate ainda vai longo, vamos abordar sobre diversos aspectos, mas eu queria parar por aqui para dar espaço aos outros colegas. Como não ficou definido que aqui há um moderador, eu na verdade queria lançar uma bola para. É uma questão, é uma dúvida minha, porque estou na profissão há sensivelmente uma década, não é grande história, mas tem o professor Jocas aqui. Eu queria, é uma pergunta pessoal, eu queria lhe questionar se este papel é o mesmo de há 15, 20 anos, quando o senhor começou essa caminhada, ou sente que mudou alguma coisa aqui no meio em termos de objetividade? Bom, uma vez mais, muito boa tarde e primeiro queria agradecer o convite que me formularam para participar deste debate aqui na Olaba TV e eu penso que reconheço a capacidade do colega Milton, não deixou os seus créditos. Acabou retirando todo o poder de discurso que eu podia fazer. Mas antes de responder à sua pergunta, eu queria dizer o seguinte: os jornalistas e os meios de comunicação social são construtores da realidade social, não é? E eles estão inseridos numa comunidade onde há conflito. Conflito não pode ser entendido só do ponto de vista bélico, mas também a compreensão do outro também pode gerar conflito, não é? Por exemplo, levantava a questão de que há pessoas que eventualmente compraram comida, estão nas ruas, comem, consomem uma parte, o que resta deitam na estrada e aquilo pode ferir a uma outra pessoa. Mas quando chama a atenção a quem praticou este mal, então pode surgir um conflito. Não é? Pode surgir um conflito. Em África, a questão da democracia é uma desordem confortável. Por que eu estou a dizer isso? É que tem um conjunto de valores, de princípios que a democracia tem que encerar. E um dos aspectos fundamentais tem a ver com essa cultura de cidadania que o Hamilton levantava. Cada um de nós tem que se sentir responsável de que eu tenho que contribuir para esta sociedade, para amanhã esteja em melhores caminhos. Mas se não houver a consciência de cada um de nós, então isto vira uma democracia desconfortável. Cada um faz, é confortável. Cada um faz o que quer e ninguém chama a atenção ao outro. O papel dos mídias está fundamentalmente aí, de educação. Quando há educação de facto, o conteúdo que é produzido chega a ser compreendido por aqueles a quem é destinado, significa que quando haver alteração de comportamento, significa que estamos a contribuir para a mudança social, não é? Que estamos aqui a discutir. Voltando à questão que eu lancei no início, de que os jornalistas são construtores da realidade social, vamos ver alguns aspectos que eu aqui trago. Nós, como jornalistas, temos o papel de educar, de informar, de entreter, mas também estamos envolvidos num mando, aliás, numa sociedade que tem um mando de problemas. Há questões que têm a ver com a governação, que têm a ver com questões de ambiente, que têm a ver com a cidadania, que têm a ver com vários fatores. As pessoas, normalmente, não vão ao próprio governo dizer que você não está a fazer isto. Não vão ao padre que está na paróquia para dizer que está a acontecer isto. Quem é o primeiro que recorre? Recorre primeiro ao jornalista. Porque deposita uma certa confiança de que este pode contribuir para a solução de um problema que eles estão a enfrentar. Este facto só de confiar nos jornalistas e nos mídias, digamos que insera esse aspecto de transformação social. Eles têm a ver que este vai resolver o nosso problema, que são os jornalistas, que são os mídias. Agora, voltando à sua questão, é que se o papel é o mesmo. O papel continua o mesmo, só que hoje os protagonistas não assumem o papel como devia ser. Há várias razões que decorrem disso. Pode ser a formação, pode ser
da consciência, também temos pessoas que estão na classe que não têm consciência do seu papel, não é? Pode ser a questão de insensibilidade, não é? Porque o fato de nós estarmos aqui, nascer aqui, crescer aqui, começar a trabalhar aqui, algumas coisas que nós vemos na rua começam a ser tão normais, tão normais. Normalizamos. Sim, e nós normalizamos. Mas se você tem diferentes ambientes em que tu vais, por exemplo, à África do Sul, em que apanhas um cidadão, quer dizer, quando come uma comida que ele comprou no takeaway e tal, fica com o seu lixo à procura onde é que está o depósito para colocar, você volta, quer dizer, reabilitado do ponto de vista de consciência. Porque afinal, é assim como os outros vivem. Por isso que tem cidades limpas, não é? Então, quer dizer, há vários fatores que estão envoltos, não é? Quer dizer, o papel é o mesmo, a comunicação social. Os protagonistas é que não estão a cumprir o seu papel para contribuir efetivamente nessa transformação social. Por causa dessa, quer dizer, você vê alguém a deitar a casca de banana, a deitar qualquer coisa aí, você acha que aquilo é normal. E não é. E depois volta a ver, não, mas a cidade está ali, a está suja, a cidade não sei o que quanto, a cidade não sei o que quanto, mas quem é a pessoa que diz que não, amigo ou irmão, o que estás a fazer não é o correto? Mesmo o jornalista também pode ver, às vezes, acha que é normal também aquilo acontecer. Razão porque hoje temos necessidade de hoje como está. Bom, só para encerrar mesmo, aqui ele dizia uma vez que as sociedades elas se comportam tal como a imprensa nessas sociedades são. Então, a imprensa ela pode moldar uma sociedade para o bem, como também pode não desempenhar devidamente o seu papel e acabar por moldar a sociedade para o mal. Depende muito de como é que a imprensa atua, como é que a imprensa é desenvolvida nesta sociedade. Há um ditado ali, não sei se... Mas também há uma questão para essa situação de mudança social. Um dos papéis fundamentais do jornalismo tem a ver com a construção da agenda setting. O que é a agenda setting? Significa que durante um período há temas que ganham visibilidade ou perdem visibilidade. Não é? Hoje estamos a falar, por exemplo, da provável chegada de 10 ciclones. Sim. Quando começam essas chuvas, pouco a pouco, mas essa informação já foi lançada pelos mídias. Então começa aí a preparação das pessoas, a minha pelota não está boa, eu preciso fazer isto. Quer dizer, estamos a contribuir para esta mudança social das pessoas, olhando de que a informação é um poder. Se você tem um poder, significa que tem que agir. Sim. Quando você está a agir, significa que está aí para esse lado da transformação social. Também a falar da cólera. Então tens que começar a ferver a água, tens que fortalecer a higiene, quer dizer, em sua casa, na sua comunidade, ou então quando você está a escrever sobre cólera, tentar trazer elementos fundamentais que ajudem aqueles que te vão ler, que te vão escutar, que vão acompanhar, para começar a melhorar qualquer coisa. Então é essa contribuição que os mídias, quer dizer, são polícias que não são polícias, mas estão a cumprir o seu papel. Sim. Para além de moldar a sociedade, só para completar também, elas podem desenvolver um efeito reverso, quer dizer, acabar por influenciar decisores, gestores políticos, decisores, a mudarem também de comportamento quando estiverem a descarrilar. Os mídias têm este poder e podem desempenhar este papel de mudar a consciência dos políticos, dos gestores, dos servidores públicos, de modo que atue no caminho certo, de modo que desenvolvam programas que aspirem à vontade comum, à vontade do Se calhar, neste momento, perto das eleições autárquicas e das gerais, era um bom momento de começarmos a escrutinar o que é que os candidatos que estão agora no poder prometeram e que cumpriram. É este papel que os mídias devem desenvolver, de fato. Sim, sem querer ficar, digamos, de trás, porque os meus colegas dos painéis já me antecederam. Obrigado, Zito. Deixe-me cumprimentar e saudar também ao Jocas
Quero concordar que, de fato, a imprensa, os jornalistas desempenham um papel fundamental e este tema é relevante. Relevante, sobretudo nesta altura em que estamos num contexto, como os colegas já avançaram, de mudança. Informante, para além das entidades já definidas, são os órgãos de comunicação social existentes, tanto de várias plataformas, agora como com a internet e a globalização temos os órgãos digitais. Então as pessoas ficam atentas, até antecipam algumas vezes algumas informações que se calhar ainda não saíram a público, e a população sobretudo fica atenta, acompanha e às vezes os jornalistas seguem determinados temas ou determinados assuntos em função daquilo que a comunidade ou a sociedade já antecipou. Então, são esses fatores. Falou-se agora da cólera, por exemplo, a questão que estamos a assistir, por exemplo, na cidade de Maputo, de resgate das pessoas, da questão das barragens, por exemplo, que os órgãos de comunicação social já haviam antecipado desses cenários, mas, infelizmente, viu-se o que viu. Não foi por falta de informação. Agora, é importante também aqui, de certa forma, estarmos cientes que as políticas públicas também, por vezes, influenciam que os órgãos de comunicação social ficam acomodadas. Ou seja, as pessoas não cumprem com aquilo que são os seus manifestos ou aquilo que programaram. E os órgãos de comunicação social não vão atrás para começar a escrutinar se de fato o que está no manifesto é aquilo que eventualmente fez. Então, quando há este fracasso, os políticos, sobretudo, aproveitam-se dessa fragilidade e, pronto, é uma forma também de passearem a classe. Em vez de velarem por aquilo que são aspectos principais da sociedade, eles exmiscuem-se das suas próprias responsabilidades. Era, de fato, começarmos aqui a fazer esse tipo de jornalismo em função de determinados cenários da atualidade. A questão das estradas, por exemplo, não só na cidade de Quelimane, mas em todo o país, a estrada nacional no número 1, era importante começar-se a fazer este tipo de barulho. Há dias, por exemplo, estava a acompanhar a questão de pontes metálicas ou... Sim. Quer dizer, é um pouco complicado que um governo sincronizado não consegue identificar onde é que estão as pontes. Eu penso que estamos a caminhar bem, mas era importante imprimirmos outra dinâmica. E nós transmitimos valores, transmitimos aquilo que é a ética. Isso também depende de como é que nós efetivamente atuamos. Se você está diante de um dirigente e ele conhece que a sua personalidade é essa, ele pode não levar em consideração, se calhar, o seu posicionamento, ou seja, a questão, a sua figura neste exato momento diante de um problema. Por exemplo, nós também, quando falamos que estamos aqui para informar, entreter e formar as pessoas, depende muito do nosso consciente. Aquilo que nós somos, nós fazemos primeiro como pessoas, depois como jornalistas. Se nós lançamos uma má imagem para a sociedade pode não nos confiar naquilo que nós transmitimos. Então, ainda estamos num cenário em que há este dilema, com, sobretudo, o surgimento de vários órgãos de comunicação social na sociedade e no país. Sim, eu queria voltar a rebater uma questão que acho que todos os meus colegas levantaram, tem a ver com o ideal, não é? Os órgãos de comunicação social, os jornalistas, investigam, pesquisam, divulgam, no sentido de chamar a atenção aos gestores públicos de que têm que orientar a sua administração no contexto de conseguir respostas para os problemas que existem. Realmente, os órgãos de comunicação social têm esse papel, têm um feito. Nós temos de criar uma crise de liderança. Mesmo que essas informações cheguem à Cristina, as pessoas continuam na mão livre, do ponto de vista de encontrar respostas para os problemas que foram levantados. Não é? E logo, isso vai transparecer que nós não estamos a fazer o nosso papel. Mas nós já dissemos que, por exemplo, para o setor A ou B há um problema identificado, infatível, não é? Caberia ao gestor desta instituição buscar respostas para resolver o problema, mas pura e simplesmente não o faz. Não é? E depois disso, se não o faz, desgasta o próprio jornalista que estava a fazer o trabalho,
desgasta a opinião pública, desgasta as pessoas e entramos naquela questão que eu disse que tudo passa a ser normado. Um ciclo vicioso. Até o jornalista é ridicularizado. Mas Joca, sem querer lhe tirar a palavra, aí há dois fatores que são essenciais na minha opinião. O primeiro tem a ver com a questão de educação. Educação no seu todo, onde são transmitidos valores. E começa em casa, vai para a escola e junta-se pela sociedade. Depois tem a questão de cidadania. Nós, perante um problema, por causa dessa falta de educação no seu todo, em que temos diante dos cenários que existem, não desenvolvemos este papel de cidadania. Se formos a ver, por exemplo, nem dos próprios dirigentes, nem dos cidadãos como tal. Tu tens uma situação do cenário da Covid-19, vou dar um só exemplo na Inglaterra. O Boris Johnson, que foi o primeiro-ministro, foi visto numa discoteca. Foi motivo do próprio partido dele repudiar aquela atitude até ele pedir demissão, entre outros fatores. Não é? Tens uma questão, por exemplo, como em Portugal, a Marta Temido. O setor de saúde está um caos. Quer dizer, surgiram críticas, a imprensa ficou forte, ele admitiu-se. Nós aqui, acontece qualquer barbaridade, ninguém se mexe, não se mexe a única palha. Muito pelo contrário, essa pessoa é evidente. Sim, essa pessoa é evidenciada. Temos o problema de livros do ensino primário. Ninguém saiu à rua, nem professores, nem alunos, nem quem que seja. Quer dizer, é aquilo que estava aqui a dizer. Estamos numa democracia, qual foi o termo que eu usou? Sim, é que não desenvolvemos papel de cidadania, porque não temos a educação, são poucas. Se você sai à rua hoje, as pessoas ficam logo com medo de serem viciadas, ou porque vai sair gás lacrimogêneo, salvo erro, se até não sair uma bala. Mas o papel de cidadania não é esse. Em Portugal, hoje em dia, é um problema muito forte dos professores. Todos os dias há greve, as pessoas vão à rua, fazem manifestações. Aqui, com o problema de Tsu, todo mundo está acomodado. Sim, eu de fato quero concordar com os colegas. Eu penso que o que acontece para o nosso caso é que não é porque os órgãos de comunicação social eles não estão a desempenhar o seu papel, desempenham o seu papel, mas não há consequência daquilo que escrevem, que denunciam, etc. Os outros setores da sociedade não andam em consonância com aquilo que é a velocidade dos mass media. Isto é que está a falhar. Se os órgãos de comunicação social denunciam práticas corruptas, denunciam práticas nocivas à sociedade, é preciso que haja consequência disso. Os outros setores, tribunais, a Assembleia da República, partidos políticos, eles devem fazer eco, eles devem agir e devem atuar de acordo com as denúncias que saem da imprensa. O que acontece nas outras sociedades é isso. Mas nessa nossa sociedade, o jornalista denunciou e depois ficou-se por aí. Por quê? Porque não há segmento dos outros setores da sociedade para levar esta denúncia e dar o seu devido segmento. É por isso. Hoje podemos ver, temos exemplos Bastante. Os nossos filhos vão às escolas, são marginais, são péssimos alunos, indisciplinados, etc, etc. Temos uma imprensa que chama atenção a isso, mas é preciso haver colaboração da sociedade aqui do lado de casa, não é? E não se pode deixar apenas com a imprensa o ônus de mudar a sociedade. É preciso que haja os outros setores também a colaborarem com os esforços que a imprensa está a fazer. Isto é que está a falhar, na minha opinião. Por isso mesmo, temos essas falhas, temos esse declínio da moral em diversos setores, etc, etc. Porque não há consequência, porque não há segmento. Já nem dar o exemplo de que em Portugal, quando há denúncias de má atuação de servidores públicos, os grupos sociais organizam-se e manifestam-se. Isto é consequência destas denúncias. Para o nosso caso não acontece. Temos uma sociedade, infelizmente, apática, de deixa andar, moribunda, faz com que aquilo que devia ser o esforço para que as coisas
caminhe no sentido desejado, não acontece. Não há este impacto. Mas isso beneficia a determinadas pessoas, porque um dos principais fatores, eu estava a participar de uma conferência e era sobre educação, falava sobre o neoliberalismo e tem que ver com o colonialismo, digamos, algo mais camuflado. Nós temos aqui várias organizações que vêm do Ocidente a patrocinar determinados pacotes. Sim. Sobretudo, e esses pacotes influenciam diretamente nas nossas políticas públicas. Adotamos até como políticas públicas e até sim, aprovamos em legislação. Isso entra em conflito com aquilo que é o ideal que nós efetivamente queríamos. Um dos exemplos, por exemplo, é a educação. Nós queremos metas. Até ano X temos que ter tantos milhões de alunos. Para a criança dos 0 ou dos 5 a tantos anos tem que estar na escola. Mas nós fomos encontrados em contrapé. Não exigimos a este doador que criasse condições, por exemplo, de salas de aulas. Tu vais hoje a uma escola da 8ª, 9ª, 12ª classe, encontra lá 160 alunos, num espaço geográfico muito diminuto, em metros quadrados muito reduzido. Como é que você vai dar uma aula? Que tipo de aluno você vai formar? Se o normal é ter 30 alunos. Na altura de Covid até dava-se bem aulas, melhor do que agora. Porque o barulho que se produz ali não permite que você dê a aula no seu verdadeiro sentido. Logo, a deformação do aluno começa por aí. Eu queria resgatar, na verdade, um argumento que foi apresentado pelo Hamilton com relação às denúncias que são feitas pelos jornalistas ou pelos órgãos de comunicação. Não estão a ter segmento natural, por força, quer dizer, por via de outras instâncias. Na verdade, a minha experiência é pena que sejam casos muito isolados. Mas, por exemplo, no ano passado, eu vi 3 ou 4 casos. São esforços isolados. Se fossem conjuntos, acho que seria mais ideal. 3 ou 4 reportagens publicadas pelo Jornal de Chapela e que hoje estão no tribunal. Casos de corrupção, casos, por exemplo, de saúde pública, que o Conselho Municipal da cidade de Quelimane não retirava resíduos sólidos no mercado grossista do Chabel há uma semana e meia. Criou um cheiro nauseabundo e problemas muito sérios. Era época chuvosa. O Ministério Público chamou os responsáveis e deu prazos. Bom, é um caso isolado, não é? Era bom que, por exemplo, todos os procuradores, magistrados do Ministério Público tivessem esse interesse em velar pela coisa pública, como estes, em princípio, assumiram este desafio. Mas acho que está ali, parte do debate é esta questão. Nós estamos diante de um estado de medo. Tudo que fazemos, inclusive até nas nossas próprias redações, há um quesito ali de censura, autocensura. Se isto sai como está aqui, pese embora os fatos ali verificados, as provas muito bem arregimentadas, organizadinhas, mas ainda assim fica um pouquinho de um medo lá de que, pronto, isto se sai assim como está, vai me arranjar problemas. E isso não acontece apenas com a imprensa, em diversos setores. Nós instalamos um estado de medo que nem sequer o polícia. Eu estava a ver um vídeo ontem em que um procurador da República, diz que é de Inhambane, desceu de uma viatura. A polícia de trânsito estava a fazer o seu trabalho regular, normal, que é controle de tráfego e fiscalização, mas o procurador desceu da sua viatura, irritadíssimo, está a prometer que vai levar ao coisa. Então, o cenário, para mim, a justificação toda dela na sua globalidade é esse estado de medo que está lá. Mas agora, como é que saímos disso? Talvez começávamos aí. Veja só, eu queria concordar em pleno com o que os colegas disseram, que era necessário estabelecermos uma espécie de pacto. Sim, um pacto social. Em que envolve diferentes autores de diferentes áreas. E como é que nós queremos construir essa nossa sociedade. Porque isso funciona como um sistema social, como estamos a dizer. Se há um que avança sozinho, significa que não vai ter resultados. Mas fica vulnerável. Sim, fica vulnerável. Agora, há uma outra questão também que é importante aqui discutir, que tem a ver com a construção da agenda 7. Muitas das vezes, ao invés de nós cobrirmos aspectos que têm a ver com as políticas públicas ou aquilo que foi prometido ao cidadão durante a campanha eleitoral,
é que nós recebemos muitas vezes comando de um sítio, que a agenda para este mês tem que ser esta. Mas essa agenda não faz parte do cidadão. Não é aquilo que ele quer. Há um grupo que tem um comando, ali diz, o assunto que tem que ser discutido esta semana é este. Então isso também, quer dizer, desvirtua o nosso papel. Não é aquilo que o cidadão gostaria de ver resolvido. Há um grupo que está aqui que segue assim. Tudo isso tem a ver com uma teoria chamada teoria hipodérmica ou então teoria de Bala. Depois, no fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou altamente destruída. Havia muitos problemas como a fome, desemprego, a criminalidade e tudo. Os governos que mais tarde vieram, então, adotaram sistemas totalitaristas. Estamos a falar do nazismo, estamos a falar do fascismo. E no lado da imprensa é que havia um comando que tinha de ir aos mídias e dizer, o que vocês têm que falar é aquilo que nós estamos a dizer. Nada mais do que isso. Não é? Porque estavam a temer uma possível reação dos cidadãos. Nós não temos emprego, não temos escolas, não temos uma série de condições materiais que garantem a existência da vida humana. Então, para os governos não ficarem sufocados, então utilizaram essa teoria para quê? Quer dizer, utilizar de forma abusiva os meios de comunicação social e intimidar os cidadãos. E essa prática, hoje nós, passados desde 1939 a esta parte, nós hoje estamos a implementar isso no nosso país, não é? De que há um comando, eles têm que ouvir exatamente como nós queremos. Ninguém pode dar curva, não sei o quê, só tem que ser isso. Isso me faz lembrar a questão dos gerundinos, um grupo de elite. Tem que ser ouvido. Então chama-se teoria de Bala ou teoria hipodérmica. Mas quando se veicula uma informação, você precisa respeitar aspectos sociais de quem está a ouvir, aspectos culturais de quem está a ouvir, aspectos até políticos que está a ouvir, aspectos econômicos, um conjunto de fatores, não é? Porque todos nós não somos a mesma coisa. Eu posso concordar com isso e não concordar com a outra coisa. E dizer que essa informação que estão a dar para mim não faz sentido. Mas há um comando que está lá, não é? Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Coisa, como se fosse régua esquadro. Tem que ser assim. Não tem que ser assim. Então isso também quer dizer, faz com que a gente alguma vez também tenha dificuldade, mas é isso que os cidadãos querem. Por que é que nós não vamos lá aos partidos políticos dizer assim, vocês, durante a campanha, comprometeram a fazer isto, metas tangíveis, onde é que estão? Bom, se calhar eu queria pegar nesta última chega do professor Jogas e introduzindo o segundo tema de debate, a segunda questão. Penso que é por causa disso que hoje as pessoas preferem recorrer às redes sociais. Dava o exemplo do procurador de Inhambane. Não é? A denúncia sai das redes sociais. Sim. E o vídeo já tem uma semana. E por causa disso, nós estamos a ficar para trás. As redes sociais, sem o processo de verificação, etc., que o jornalismo convencional faz, elas estão a passar para a frente do jornalismo convencional. E hoje as pessoas começam a notar que a sua questão, o seu problema pode ter o mesmo efeito postando na rede social. Não é? Então penso que essas coisas de nos amarrarmos à agenda de um grupo de pessoas estão a matar, não é? O efeito que a comunicação social devia naturalmente ter. Estão a matar completamente. E hoje as pessoas estão a perder confiança, estão a ir para as redes sociais e nós estamos a ficar para trás. E é por isso que muitas das vezes as pessoas dizem assim, que sintonizar rádio, televisão, ou quer ter acesso ao jornal, mas eu já sei isso antes disso, já é noticiário. já sei. O acidente ocorreu aqui na Sagrada, já foi publicado nas redes sociais. Quando chega mais alguma coisinha. As pessoas perdem interesse, se a televisão perde interesse, e o jornal já não conta,
Quer dizer, nós temos que ter um papel realmente de fiscalizador. É um programa que foi vendido durante a campanha eleitoral. Esse programa foi votado, seja que tipo de eleições for. Então, nós temos que ter, não é, aquele documento, ver quais são as metas tangíveis aqui, o que é que foi feito das coisas prometidas. Muitas das vezes até, naquela campanha eleitoral, não sei se nós chamaríamos aquilo de manifesto eleitoral, ou promessas eleitorais, porque eu não entendo... Não, mas não promessa. Sim, um programa tem que ter metas. E temos um país tão complexo quanto o nosso, que a realidade, por exemplo, de Chimbonila é diferente, por exemplo, de Inhaçó. Não podem ser prometidas as mesmas coisas. Um programa tem que ser feito em base a pesquisas. O que é que realmente esta gente aqui desse distrito, ou dessa unidade territorial A, B, precisa? Vamos dar água, vamos dar água, vamos dar água. Quem foi que disse que o problema de Inhaçó é água? Pode ser até outra coisa, não é? Então, quer dizer, não sei, nós estamos a perder totalmente essa questão de que nós temos uma responsabilidade social com as pessoas. Não é? Então, estamos a normalizar muitas coisas que não deviam ser normais. Não é? Estamos a normalizar. Eu penso que é preciso sacudir isso, começar a pensar em impor um jornalismo que possa ter respeito. Se calhar a questão das carteiras profissionais ajudasse nesse debate de que é preciso, penso nessa perspectiva de que é preciso purificar as fileiras. Se na polícia há corruptos, começa-se a purificar lá também. Se no jornalismo há insensibilidade e falta de profissionalismo, ou não se segue o código deontológico, ou etc, etc, se calhar temos que começar de algum sítio. Eu de fato concordo com essa tua opinião, mas eu estou extremamente preocupado com a forma como as redes sociais passam-nos para frente, não é? E nos deixam para trás. Estou extremamente preocupado. Eu penso que chegou a altura de nos reinventarmos, porque o advento das tecnologias de informação estão aí. Não vamos ter um cenário de regressão. Provavelmente estaremos a modernizar cada vez mais, a sofisticar cada vez mais as tecnologias de informação e de comunicação. Então, é preciso que nós nos reinventemos, que comecemos a ser sérios, de modo que as pessoas, embora tenham acesso às redes sociais, elas digam, ok, a rede social publicou isso, mas eu hei de encontrar no jornalismo de rádio, de televisão convencional, detalhes sólidos, informação apurada, verificada, acrescida, não é? Que não é simplesmente postar de um vídeo. Mas agora, não é preciso que nós nos reinventemos e consigamos encontrar mecanismos de aquela informação que está nas redes sociais nos trazermos com a maior qualidade possível. agora veja, Há um ponto que eu acho que é interessante. Primeiro, este que o Hamilton levanta, de que as pessoas têm que encontrar mais nos mais sumo. órgãos convencionais, têm que encontrar mais do que as redes sociais vão lugar. Mas aí também há um problema. Às vezes, as pessoas confiam mais nas redes sociais porque dizem as coisas efetivamente ou acrescentam o que aconteceu. E nós, jornalismo convencional, por mais que traga todos esses elementos, traga todas essas evidências sobre um facto, quando tu chegas na redação tens um outro confronto. Que isto vamos tirar, isto não pode, vamos tirar, mas aquela coisa enquanto estava a acontecer, as pessoas viram. Sim. Estão à espera que o jornalismo convencional traga aqueles elementos. Então, quando aqueles elementos não aparecem, então não vale a pena confiar nos órgãos de comunicação oficial ou convencional. Vale a pena apostar nas redes sociais. Agora, esse pacto, também que eu tenho que dizer, tem que ser com as redações todas. Entretanto, nós sabemos, no nosso contexto sociopolítico, as pessoas, quando são nomeadas para esses cargos de redação,
epá, o Diretor. editor, Como é que atua? tem um objetivo. Então, Tem um objetivo. Não, nós não podemos esconder isso. Vamos mais Sim, isso existe. E isso não contribui para a tal mudança social. Nós sabemos, isso existe. até para o desenvolvimento do próprio jornalista, como tal, sim. Quando um jornalista for sério, não é para um fato, investiga, traz evidência e tal, não sei o quê, pode reconquistar a confiança dos leitores, dos telespectadores, dos ouvintes. Mas aconteceu ali, as pessoas viram que houve falha de identidade A ou B, mas esses elementos que nós vimos ali não aparecem na notícia oficial de um órgão de comunicação oficial. Então, o outro aspecto é aquilo que discutíamos já no início. Bom, hoje nós denunciamos, falamos, indicamos e tal, não sei o quê, mas não há correspondência do outro lado, dos gestores dessa instituição. Mas também tem a ver com como é que as coisas são nomeadas. Pode ser um problema, não é? Se eu fui nomeado e alguém me disse, não tem problema, fica aí, senta, faça o que você quiser fazer, então por que vou ter medo de coisa? Vou ter medo Da da reação social, do controle social, que é feito pelo jornalista, pelo cidadão. O que é fazer? Se a mim disseram que não tem problema, não tem problema. E é assim que estamos a distorcer a verdade. Estamos a criar, quer dizer, uma situação em que estamos a normalizar o anormal, quase sempre. Não é? Este é o sintoma da democracia confortável. Estamos sempre ali. Então, como é que as coisas são nomeadas? No passado, para se você ser nomeado para um cargo público, como por exemplo administrador, devia ter um conjunto de requisitos. Fora de conhecer a política, você devia saber, ter conhecimento sobre a reabilitação de estradas. Devia saber a cultura daquele povo que você vai governar. Um conjunto de fatores, não é? Estar em contato com a realidade, não é? Da unidade territorial que você vai governar. Mas hoje já não é assim, não é? Hoje não é assim. Qualquer um pode ser administrador. E depois não tem um conhecimento. Governar é uma arte. Para isso precisa ter um conjunto de conhecimento que possam auxiliar, não é, para que você leve as políticas públicas para implementar naquele meio específico. É uma arte, não é qualquer um. Não é? Já dizia isso, já Aristóteles, não é? Que para você ser governante é preciso ser sábio. Se eu ficar sábio, eu ficar governante. Mas não é isso. E a realidade que nós estamos hoje é diferente. A base que ele montou, aliás, o Platão tem um programa que anda aí nos livros da ciência política e diz claramente isso, não é? Que um governo, não é, tem que ser constituído com pessoas que têm conhecimento e têm arte para governar. Não é, quer dizer, não é qualquer um só para, porque eu sou amigo do Zito e já não sei quem é a nossa vez de comer, senta lá aqui. Não é assim, não é isso. Mas hoje em dia também os fatores econômicos contam muito. Quer dizer, se você vai contrapor como a seu chefe de redação, ele vai dizer para peça de demissão. Sim, eu quero que você escreva assim, peça de demissão. Mas eu só queria associar, ainda vamos voltar a associar. Alguém uma vez dizia o seguinte: quando você é nomeado para um cargo, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar para consolidar. Como é que você trabalha para consolidar? Você tem que arranjar primeiro um padrinho lá em cima, que está segura. Depois tem que procurar ao seu redor pessoas da sua inteira confiança que você tem certeza de que vão ser leais a você, não te vão trair. O exercício de consolidação do poder. O que é que acontece nessa lógica desta pessoa que me contava? Isso é que os teus assessores, ao de ser teus amigos, aquele que foi teu amigo da infância, da escola, etc. O que é que acontece? Esta pessoa não estará em condições de o assessorar devidamente. Ou seja, você mesmo também não há de ouvir essa pessoa porque você lhe colocou ali. E para coisa e tal, estar ali para
a controlar para o cenário ali, para não haver para dentro da organização, para Fica mais um espião casos de conspiração, pá, e tal. Então fica mais um espião de fato. Essa forma, de fato, de consolidação de poder, de atuação, acontece aqui no nosso país. Quando os nossos dirigentes são nomeados, são indicados para cargos, a primeira coisa que ele faz é isso. Ele tem que ter alguém que lhe assegura lá em cima. Um padrinho. Mas também tem que arranjar aqui pessoas ao redor dele que ele consegue controlar e que lhe são leais. Funciona assim. Quando é assim, infelizmente, quem sai a perder é a organização. São as coisas que não andam, de fato. Eu acredito que, quer dizer, nós temos mais de 40 anos de ensino superior, não sei o que, Moçambique. Eu acredito que há pessoas que foram formadas durante todo esse tempo com conhecimento, não é? Que podem ajudar a resolver muitos problemas. Mas essas pessoas nunca lhes deram oportunidade. Por razões políticas, nós sabemos. Não é? Há pessoas com conhecimento. Há pessoas com conhecimento. Em muitos setores. Estão marginalizados. Essas pessoas estão marginalizadas. Em muitos setores. Por quê? Quer dizer, esse não pode ser o único fator político, não pode ser o único elemento. Dentro da organização ou fora dele, pode ser distinguir as pessoas, descobrir as pessoas, que com conhecimento, inteligência e tal, como a senhora Milton diz, que ele não foi meu colega de escola, não é? Para formar um governo colegiado, não é? Mas eu aprecio neste e aquele aspecto. Essa pessoa pode prestar apoio para que a minha governação seja melhor. Mas, felizmente, hoje o único aspecto que conta é esse, ou de confiança política, ou então enviar camarão para o futuro. Sim, nós temos que ter um pacto. Não há relevância do fator meritocracia. Não há. Mas eu queria resgatar o debate sobre a questão das redes sociais versus o jornalismo que estamos a praticar. Tem a questão também, que é parte da nossa culpa, do imediatismo. Nós estamos a culpar diretamente as redes sociais, como fazias menção de que as redes sociais elas são mais velozes, etc. Mas nós também temos órgãos de comunicação, quer jornais, rádios e até televisões, que não fazem um trabalho de apuração como se espera que nós façamos. E simplesmente viu algum episódio, tirou fotografia ou vídeo, já colocou no ar. E isso acaba também diluindo, porque parece que estamos a competir com um internauta, quer dizer, o jornalista está lá, tirou a fotografia, que é para fazer um trabalho mais elaborado, etc. Mas também tem um cidadão ali que também tirou a mesma foto. Mas no minuto seguinte, o jornal, a rádio já publicou, o cidadão também já publicou. E não há som nenhum. Sim, de fato eu estava a imaginar nisso. É assim, é verdade que as redes sociais elas são imediatas, etc, etc. Mas há uma coisa, elas são suscetíveis a fake news. Sim. É por isso que eu chamava a atenção de que nós aqui, no jornalismo convencional, etc, não sei o que temos capacidades e possibilidades de fazermos a verificação, a apuração, etc, etc. Temos que ser credíveis. Para quê? Para que as pessoas digam, eu ouvi uma coisa aí nas redes sociais, não sei o que. Deixa lá, vou ouvir hoje no jornal, vou ver se isso é verdade ou não. Vou ouvir na rádio se isso é verdade ou não. Vou ouvir na televisão se isso é verdade ou não. É que o que nós estamos a fazer é o contrário. É que há fake news dentro das nossas redações. Não é? Temos jornais a propalarem fake news. Temos rádios a propalarem fake news. Temos televisões a propalarem fake news. Nos igualamos ao que acontece nas redes sociais. Isso é que é extremamente mau. É muito mau mesmo. Então, a minha preocupação também deriva desse aspecto. Não, era preciso que nós fôssemos um pouco mais sérios. Que não tivéssemos situações de notícias falsas nos nossos órgãos, que não enveredássemos pela fake news, que é característica comum das redes sociais. Por quê? Porque nas redes sociais
Há um jogo todo de manipulação. Há um jogo todo de manipulação e não há este controle de filtração. Eu querendo, não estou aqui para. Não gosto do Jocas, não sei o quê. Tenho a foto do Jocas, coloco ali, esse gajo aqui foi encontrado para não sei o que coloco na rede social. E esta coisa corre. Normalmente notícias desta natureza nas redes sociais, elas são muito consumidas, são muito partilhadas, são muito aderidas. Por quê? Porque a rede social parece também ser um lugar, um campo de frustração, não sei. Mas notícias das tragédias correm muito, são muito partilhadas e consumidas. Então era preciso que nós marcássemos a diferença nesse aspecto. Mas não precisa de dizer. Aqui é um aspecto. Isto que o Hamilton está a dizer é o ideal, aquilo que devia ser. Mesmo aquilo que dizes sobre o imediatismo. É o ideal. Não é? Mas como é que tu vais meter na cabeça do seu editor quando ele diz, eu tenho uma informação assim, vai lá ver o que está a acontecer. Você vai ser um terreno, não é? Vai ouvir as pessoas eventualmente envolvidas, não sei o que quanto. Mas você se disser ao seu editor, mas eu ainda não cheguei à conclusão se eu posso publicar isso ou não. O que é que você pensa, pá? Isto aqui não é para ter que se guardar para você. Nós estamos esse lado do Isso é verdade. Não, pode dizer para o editor, eu ouvi as pessoas e tal, não sei o quê. Eu ainda não tenho certeza para publicar isso. Isso não é pão, você tem que pôr na geleira para comer qualquer altura que você quer. Mas então o que é que tu vais fazer? Vais escrever como está. Mas agora, se houver algum papo de interpretação, ok, este acontecimento é importante, mas nós estamos preocupados em esclarecer melhor a opinião pública, não sei o quê. A quem tu achas que tem que entrevistar mais? Então vai entrevistar alguns especialistas e tal, não sei o quê. Traz mais ou menos uma coisa com elementos sólidos e tal. E isso vai reconquistar a confiança dos leitores ou então dos telespectadores em relação àquilo que há uma coisa fundamental que eu costumo fazer. Quando eu não estou no serviço, não é? Escuto rádio, escuto televisão, também leio alguns jornais. E sobretudo portugueses. Quando há uma conferência de imprensa, por exemplo, sobre um aspecto, aqueles jornais portugueses, ou a televisão, o rádio e tal, não correm imediatamente para publicar. Há uma conferência já do Estado, do Governo, não é, sobre um determinado acontecimento e tal, não sei o quê. Quando eles saem da conferência de imprensa, vão ter com especialistas. Sim, para contrapor. Para poder contrapor, ou então para dizer qualquer coisa, mas para ter uma opinião sólidos, técnicos e tal, não sei o que quanto. Mas nós não fazemos isso. É o nosso tipo de jornalismo que nós temos de porta-voz. É Moçambique. Por isso, muitas vezes, quer dizer, corremos o risco de hoje publicar e amanhã trazermos uma retificação. Mas tu não podes botar para a redação e dizer que não, eu preciso de ouvir aquele especialista sobre esse assunto e tal, não sei. Vais ter um problema com o seu chefe de redação, com o seu editor, por exemplo. Mas é assim como se faz jornalismo em Portugal. Ok, o governo falou de dados, falou não sei o quê, sobre o crescimento da economia, 2% a 3 dígitos, até muitas vezes eu não entendo isso. Não é? Mas eles depois vão ao lado da economia, explica lá o que é efetivamente a 2 dígitos, significa o quê? Mas nós, quer dizer, escrevemos a economia cresceu a 2 dígitos. Mas no prato do cidadão, o que é que isso reflete, por exemplo? Então, um bom jornalismo significa que tem que cumprir este conjunto de requisitos. Há uma informação, pesquisa, entrevistas especialistas, trazem exemplos, trazem dados, publicas. Mas isso leva tempo. Sim. O teu editor não quer isso. Não quer isso. Vai deixar o jornal embora. Mas eu só quero... Há esse conflito, de fato. Esse conflito. Agora, nós também hoje em dia temos ouvintes, telespectadores, o público também atento, que estudou, percebe das coisas. Quando de forma recorrente você publica artigos que depois vão se aferir que na verdade não é aquilo que aconteceu, bem, passas por uma situação também de, vamos lá, marginalização. Não é? Isso também é mau. Agora, há dois fatores que podemos encontrar como saídas. Primeiro seria enveredar também nos outros órgãos, pelas redes sociais. Fazer um trabalho devidamente estruturado e também publicar, aderir a essas redes sociais. Para o público, não só
ter as redes sociais para receber bombardeamentos de fake news. Mas depois de algum tempo, de forma mais preparada e calma, ter um assunto devidamente esclarecido. Esta é uma via. A outra via seria termos redações especializadas. Não é? Se é um assunto ligado à economia, termos alguém formado em economia para de fato ir para lá, discutir com dados, com a fonte sobre um determinado cenário. Não é um julgamento, por exemplo, tem que ir alguém que eventualmente entenda de direito, para quando vai lá escrever de fato como deve ser. A outra coisa, de fato, era essa, recorrer a uma fonte independente, não é? A um especialista que venha explicar de forma técnica se de fato aquilo que se disse é verdade ou não. E isso tudo, sobretudo, isso tudo acontece quando são dados publicados pelo governo, porque vai querer aparecer bem na fotografia, etc. Não sei o quê. Às vezes empolar dados que, na realidade, há dificuldades aqui de aferir a sua veracidade. Então, penso, essas seriam 3 possíveis saídas para não sermos ridicularizados e, pelo menos, tentarmos mudar a nossa imagem com o público. Mas também nas nossas redações temos esse conflito de recursos humanos, não é? Porque acho que ficou convencionado nas nossas redações. Se você quer ser jornalista, você apenas tem que estudar jornalismo. Mas como tu vais perceber as outras áreas? Ou então que haja um investimento, você formou-se base inicial no jornalismo, mas te especializas nisto, que é para depois capitalizar a empresa através do conhecimento que você foi buscar. Mas nós não temos isso nas nossas redações, não é? Até você, quer dizer, se você pede que seja remunerado em função daquela formação que você tem. Então, eu acho que temos muitos desafios. Primeiro, para cumprirmos com a nossa responsabilidade social, enquanto jornalistas. Depois temos essas amarras todas de recursos humanos, você é jornalista, não é jornalista. E depois temos esses aspectos editoriais todos. Você está no terreno, escreveu, viu, porque a notícia muitas vezes tem que corresponder aos olhos de quem escreveu. Porque ele estava lá, viu, não é? As coisas, falou com pessoas, para mostrar as evidências. Mas você chega na redação e vai dizer, isto é ensaio, isto aqui sai. Quem cobriu um acidente de viação onde uma criança foi morta, claramente está mais emotivo para depois, eu penso que isso podíamos limar. Infelizmente, nós aqui estratificamos o debate. O que é que acontece? Há um fórum em que normalmente os jornalistas discutem essas matérias, ou são de vez em quando convidados para seminários, etc. Mas só estão ali jornalistas e não estão gestores. Depois, quando é a vez dos gestores, só são eles gestores, encontram-se num local para discutir, estratificamos o debate. Eu acho que isso devíamos eliminar. Se tivéssemos muitos encontros em que pudéssemos colocar na mesma sala os jornalistas, os chefes de redação, os editores, etc., que é para discutirmos essas coisas de forma aberta. Os manuais estão aí, as regras estão aí, infelizmente. Como os editores, os chefes da redação têm a opulência do poder e utilizam isso para escamotear para as regras, para escamotear as normas, para amordaçar para repórteres, para não sei o quê. Os repórteres não, porque também reparam para as suas famílias, querem sobreviver, para quem o emprego é de onde vem um salário, para não tem como, para questionar o seu chefe de redação. Olha lá, o chefe está por tapear aqui regras, os manuais já estão aí, as regras já foram instituídas há muito tempo. Há séculos. Não podemos seguir por este caminho. Os chefes aproveitam-se disso. Há ditadura nas redações. Sim, há ditadura nas redações. Há ditadura nos órgãos de comunicação social. É preciso denunciarmos essas coisas também. Sim. Mas tem um exemplo prático que está a ser usado em Londres, mas também em Lisboa, em Portugal, precisamente, que é o exercício de checagem de fatos. Um grupo de jornalistas que, pronto. Isso talvez ajudava no nosso contexto a reduzir fake news propalado por órgãos de comunicação de fato. Porque estas plataformas são controladas por jornalistas de campos, que conhecem muito bem
o tipo de coberturas, por exemplo, sobre inundações, a geografia de tudo, como é que acontece. Então, há um órgão, simplesmente está publicado, e verdades, por mais que seja uma imprecisão de apenas algumas, então aquela plataforma emite uma espécie de comunicado que esta informação que está sendo divulgada nesses termos, ela é falsa. Isso ajudava talvez... Há uma máxima em jornalismo: na dúvida, não publique. Sim. Na dúvida, não publique. Sim. Você tem que verificar os fatos. Tu queres vender, pô? E isso vende mais, até. Isso vende mais. A mim me dói ver órgãos daqui da praça como é cheio de desmentidos. Isso dói-me. Quer dizer, alguma coisa não estamos a fazer bem. É preciso que com essa coisa de verificação, apuração, é extremamente fundamental no jornalismo para não incorrermos a fake news, para não dizermos inverdades. É extremamente importante. A outra coisa é a interpretação do que se disse. Agora usa-se muito disso, quer dizer, o editor pensa que aquilo que, se houve uma conferência de imprensa, uma declaração, que não era exatamente aquilo que ele queria dizer, é aquilo que o editor pensa que ele queria dizer. Sim, acontece. Acontece. Depois acontece que vocês estavam na mesma cobertura. Tu voltas, quer dizer, houve aquilo, ou acompanhou aquilo, mas não foi isso que se disse lá. É o que o chefe queria que Essa aqui é a fonte da tese. Não, até quer dizer, isso às vezes, para aqueles repórteres que trabalham em jornais, até é muito fácil fazer, não é? Que se tu produzes o artigo e tal, não sei o que, e achas que é esse o artigo que tem que ser publicado. Chega ali o editor, acha que não é aquilo que ele acha que tem que ser publicado, não é? Vira a coisa e tal, não sei o quê, e nem te consulta sequer, não é? Publica o artigo. Epa, as pessoas que estiveram lá, também na conversa de imprensa, vão dizer, mas epa, esse nosso colega ouviu mesmo. Não é? E às vezes ele não está no terreno. Quer dizer, tu chegas lá, depois assina com o seu nome, ou às vezes não assina, mas não sei qual quer dizer, a situação com a rádio ou televisão, por exemplo, é reescrever, é fazer o quê? É complicado. E no jornalismo, o que nós temos que fazer é manter uma relação saudável com as nossas fontes. Se os editores agem assim, minam a confiança que tem que existir entre o repórter e a fonte de informação. Às vezes é a fonte de informação que te confia, vende-te a pauta, não é? Por quê? Porque ele sente confiança no repórter, sabe que esse repórter vai escrever tal como eu estou a coisa, a fornecer o caso, tal como eu estou a fornecer a pauta. Se ele descobre que esse repórter está toda hora a dizer o que eu não disse, perde confiança em você, e não é muito bom no jornalismo você estar a criar conflitos com fontes de informação. Não é muito saudável, não é? Por quê? Porque você diz o que eles não dizem, dizem verdades, diz o que você quer que eles dissessem. Não pode, é extremamente perigoso isso. Já agora era para anunciar, estamos com o Joenta Jorge, que diz boa iniciativa, parabéns. Inúcio está ligado de Climã também, manda cumprimentos. Bernardino Nanfurula igualmente. A irmã Italina, nossa colega, ela comenta, diz que é triste o que acontece, mas concorda com as opiniões que estão a ser emitidas aqui, na sua maioridade. Melo da Lúcia, cumprimenta apertado o painel. Joana Poço também, um colega nosso da comunicação social. Era apenas para atualizar quem está aqui a nos acompanhar neste momento. Bom, debatemos sobre a questão das notícias falsas, mas já está claro qual deve ser a postura de um profissional de comunicação. Na verdade, isto nem sequer devia estar em debate aqui, mas daqui para frente, talvez, o que é que nós podemos fazer para efetivamente conseguirmos ajudar a nossa sociedade, o nosso próprio Estado, o governo também, que acaba sendo o nosso, porque nos dirige, a alcançarmos esse campo ideal em que nós precisamos estar, como em outras
há geografias como Portugal, que é dos mais próximos, talvez, em termos de referência. Eu só queria reservar esse meu último comentário para chamar a atenção ao seguinte aspecto. A nossa lei de imprensa é das mais pluralistas que existem e abriu a possibilidade de criação de novos órgãos de comunicação, etc, etc. Eu penso que no surgimento dos novos órgãos de comunicação social era preciso que pautássemos pelo aspecto qualidade de que nos reportamos, não é? Os órgãos de comunicação social devem potenciar a formação dos seus quadros, para que possamos ter um jornalismo de alguma qualidade. Porque o que tenho estado a assistir infelizmente chegou um novo jornalista na empresa, não sei de onde vem e tal, não sei, no dia seguinte tem gravador, já está no terreno, Já coloca a voz, não sei o que, não é? Eu fiquei muito tempo sem colocar a voz. Eu lembro, né? Muito tempo sem colocar a voz. É preciso que essas pessoas passem antes por um processo de maturação, não é? Para possamos ter alguma qualidade, sobretudo nesses órgãos emergentes. É nesse aspecto que eu queria chamar a atenção. Eu sei que é extremamente difícil, mas é preciso respeitar esses processos. Não é um jornalista chegou hoje mesmo já está a fazer o que o editor faz. Então era preciso chamar a atenção a esse aspecto. Também só para terminar, era importante também como, não podíamos seguir de fato como modelo da Inglaterra, por exemplo, como faz, mas nós podíamos ter aqui internamente um fórum nosso próprio de jornalistas. Podia não ser um Sindicato Nacional de Jornalistas, ou um MISA, por exemplo, mas um conselho de concertação aqui nosso, em que semanalmente ou diariamente, para nos encontrássemos, podia não ser fisicamente, de forma virtual, discutíssemos assuntos badalados na praça, de forma técnica, coerente e aberta, não para criar inimizade entre as pessoas, mas para discutirmos. Isto também faz com que a gente cresça, porque tem-se dito que o aprender nunca termina, não é? Então, devíamos ter um foro de concertação, não de concertação, mas também de discussão dos assuntos que são badalados no nosso dia a dia. Quem sabe, a partir de lá, podemos começar a ter algum trabalho de alguma qualidade, não só de rádio, de televisão, de imprensa escrita, mesmo também daqueles que usam as redes sociais para publicar os seus artigos. Isso seria fundamental. Está aí lançado o desafio. Sim, eu queria dizer que nós temos sedimentação de órgãos de comunicação social. Isto decorre da lei, que abriu espaço para a criação de muitos órgãos de comunicação social. Nós temos os órgãos tradicionais e temos órgãos emergentes. É que, perante a sociedade, todo aquele que trabalha, quer na rádio, aliás, quer nos órgãos oficiais, quer os emergentes, é chamado de jornalista. Mas nem todos são jornalistas. Pode ser lá um animador de cabine, pode ser lá um colaborador que ele trabalha, por exemplo, na saúde, nas alfândegas, mas gosta de fazer rádio. Mas quando chega ali, chamam o quê? Que é jornalista. Precisamos ter muito cuidado com os gestores dos órgãos de comunicação social emergentes. É preciso esclarecer essas pessoas que, quando eles vão ao quarteirão, não podem se identificar como sendo jornalistas. Ele só está ali a colaborar numa área específica que é de locução. Não é? O fato de ter lido um dia lhe dar os papéis para ler notícias, não, ele não é jornalista. Não é? Ele é animador de cabine. De tal forma que um jurista não é advogado. Sim. Então, isso tem que estar muito claro logo no início, para ele não ir lá no bairro e depois começar a fazer confusão. Quando faz confusão, vai dizer, esse jornalista já não exclui a ninguém. É o jornalista da rádio fulano, ou do jornal X e tal, não sei o que, mas ele não é. Não é.
talvez essa questão da carteira profissional podia resolver isto ou não, mas eu também estou com muito medo que isso Sim, também. aconteça. Há esse receio. Quem vai controlar? Sim. Também vamos dar a quem? Em função de quem? Então, este é um outro debate. E eu penso que o mais importante aqui é que muitos de nós não temos coragem. Não temos coragem, primeiro, de enfrentar as nossas chefias, de que esta informação que eu trago é fatível, é mensurável, tem evidências e não vejo problema nenhum do senhor impedir a publicação disto. O mínimo que me convença que não tem requisitos suficientes para ser publicado e eu compreender porquê. E não é dizer que não vai ser publicado. O que é que falta aqui para ele ser publicado? Se tem todos os elementos, não temos coragem. A outra coragem, também nós não temos a coragem de enfrentar os poderes. Porque não é só o poder político. Econômico, religioso também. Como você vai escrever sobre um sacerdote, não sei que sei lá, por exemplo, não é? Acusado de como é que é? Pedofilia, né? E isso está agora a acontecer aí em Portugal. Como vais ter a coragem de fazer? Não temos coragem, é preciso nós assumirmos isso e mudarmos o estado das coisas. É preciso que nas redações também hajam comissões de ética, não é? Porque também não é ético a empresa investiu em pôr alguém, por exemplo, em Mucuba, pagou transporte, alojamento, alimentação e tudo, não sei o quê, foi buscar os elementos de prova. Só porque ali há alguma coisa ali que, não é? Que está contra quem interesses, não sei o quê. Sim, pode ser publicado. A comissão tem que sentar e dizer, mas qual é o problema disto não ser publicado? Onde é que está o problema? Se tem um problema, por que não corrigimos esse problema para que a informação passe? Sim. Isso tem que começar a haver esse debate nas nossas redações, porque parece que não podemos ver o chefe da redação como se fosse o Deus, que ele decide, não sei, tem que ser assim e tal. Temos que resolver essas questões. Agora, a formação também dentro das próprias empresas é fundamental, não é? É fundamental. Essa questão de integração que o Hamilton estava a dizer, um jovem chega hoje mesmo, está a pegar o microfone, vai ao terreno, vai dizer, não está absolutamente preparado. Eu me lembro, eu fiquei quase 4 anos. Sem assinar? Sim, sem assinar. Não, eu comecei na Rádio Moçambique. Na altura, o nível de exigência era terrível. 4 anos só chegar lá para sentar o primeiro ano, ver, esse gajo discute assim. Depois ir no campo e não sentar lá em cima, ficar lá, quer dizer, com o receptor a ouvir, assim relata-se assim e tal. Assim. No dia que me disseram para apresentar o meu trabalho, eu estava maninho desmotivado. Naquele dia eu estava a dizer que, por mim, dentro, falei para os botões da minha camisa, eu já não volto mais. Mas naquele dia eu fui fazer um jogo de júnior e tal, não sei o que, o meu artigo foi obrigado para... Vamos à cabine. Eu pensava que ia assistir, para apresentá-lo. Mas depois de 4 anos. Mas de alta tortura psicológica. Alta tortura psicológica. Mas se eu hoje faço alguma coisa que é importante, aprendi daquela escola. Sim. Aprendi daquela escola. E por acaso está aí uma ressalva muito importante. Sim. O papel que a Rádio Moçambique desempenha para a formação de novos quadros para o setor da comunicação social e principalmente para o jornalismo é extremamente. Até já cheguei por mim insultar, mas por que está proibido essa rádio RUED? Mas era um processo de formação. Era preciso compreender isso. 4 anos já é uma universidade. Sim. Era preciso compreender isso. Então comecei pouco a pouco a subir. E, até confiava em missões que não fossem do desporto. E fui fazer algum sacrifício e trouxe produtos técnicos. Agora hoje você chega, quer dizer, começa a falar ao microfone, parece que você está saindo de uma barraca e tal. As coisas também não podem ser assim. É a questão da imagem do próprio órgão. Do próprio órgão. Agora, nós estamos aqui a discutir o papel, a integração social, não sei o quê, o jornalismo e a integração social e tal, não sei o quê. Tem que também aqui haver uma colação, não é, entre as nossas atitudes, não é, dentro da empresa, fora da empresa. Não é? Se você chega ali, bates um gajo na estrada e tal, não sei o quê, não vão dizer que é fulano, jornalista do órgão X, não é?
Nós temos também que começar a construir, não é, essa imagem perante a sociedade e podermos reconquistar o nosso lugar. As pessoas nos respeitam muito e pensam que um jornalista é uma pessoa excelente, não é? Com muitos valores, com muitos princípios. Agora, nós também, hoje temos muitos órgãos. Há muitos jovens que estão a aparecer na profissão e tal, não sei o quê. Infelizmente, nós estamos numa província em que os jornalistas estão muito desunidos. Sim, essa é um fato. Esta é uma grande doença, um grande sintoma, que nunca conseguimos resolver isso, não é? Se nós estamos aqui e tal, não sei o quê, você é da televisão, ele é da rádio, eu sou do jornal. Ninguém é adversário de ninguém aqui. Podemos partilhar dados e tal, não sei o quê. Os meus leitores até podem não ter acesso à rádio. Ou os da rádio podem não ter acesso ao jornal. Sim. Há uma coisa que tínhamos pensado uma vez. Começou, mas depois, na altura do governador Moária, depois acabou não tendo sucesso. Era muito bom. A última sexta-feira de cada mês, nós sentávamos. Chamava-se Coquinha, nos tempos. Arranjávamos 200 reais. Quais são os grandes temas da província? Quais são os grandes problemas da província? Íamos discutindo, a pauta saía dali. Agora, implementação depende de cada órgão. Então, numa mesma semana, era atacar o problema de todos os lados. Vai para aqui o jornal, tem-lhe a bater. Vai para aqui para a rádio, tem-lhe a bater. Vai aqui para a televisão, tem-lhe a bater. E ele vinha, eu tenho os dados e tal, não sei o que são assim. E nós íamos construindo a província assim. Infelizmente, esse hábito desapareceu. Mas temos que resgatar. Desapareceu. Eu sinto muito. Não, isso também seria um processo de integração desses jovens, ir aprendendo pouco a pouco, afinal é assim como se faz. Vamos passando um pouco o testemunho. Por exemplo, eu já daqui a 9 anos, se estiver vivo, já estou reformado. Comecei a ir a Machamba e tal, não sei o quê. Mas queria deixar alguma coisa, nem que fosse para meio quilo de conhecimento para os novos jovens. Antes que este segundo também termine, se calhar lanço um debate. Há possibilidades de começarmos a escrever memórias, algumas coisas e pronto, e publicar. Há essa possibilidade. Por que nós não nos desafiamos, por exemplo, em novembro, lançarmos o primeiro livro sobre as histórias, as experiências de profissionais, como o professor Jocas aqui e etc., para também inspirar um pouco os que vêm aí atrás. Bom, depois também ficou aqui a coisa, né? Quer dizer, estamos aqui nesse debate e tal, e que o Sumira está a dizer que vamos mensalmente discutir esse assunto. Ok, vamos catalogar temas e tal, vamos pesquisar, vamos discutir. Para sermos mais documentados. Sim, para sermos mais documentados, uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. Porque se nós não o fizermos, também ninguém faz. Se nós não o fizermos, ninguém faz. E nós temos essa oportunidade de fazermos. Temos o poder de fazermos. Assim estamos a ouvir. Estamos a falar. Sim, estamos a ouvir. Ok. Penso que fundamentalmente o trabalho já foi feito. Sumila, queremos agradecer por nos reunir aqui. Foi maravilhoso. Quelimane é a maior cidade e a capital da província da Zambésia, região centro de Moçambique, e possui aproximadamente 350 mil habitantes. O rio Zambeze, a 735 quilómetros da cidade, foi, desde tempos remotos, a porta de entrada para o interior do continente. O Porto de Quelimane, que constitui um dos mais importantes portos do Canal de Moçambique, possui uma localização estratégica na região, situado junto à cidade, na margem esquerda do Rio dos Bons Sinais
e a 20 km do Oceano Índico, a meio da linha da costa moçambicana, este porto permite atividades portuárias de transporte e serviços não apenas nacionais, como também internacionais, essencialmente com os países vizinhos Malawi, Zâmbia e Zimbábue, permitindo que a bacia de manobras, com largura de 200 metros, chegasse a uma profundidade de 5 metros, bem como aos trabalhos de dragagem do canal de acesso. No princípio estávamos preocupados com o nosso porto, mas tivemos a boa notícia de que seria dragado e este trabalho foi feito. O nosso porto tem condições para exportar. Queremos que todos venham à província da Zambésia para que de facto consigamos ter os nossos cereais, a nossa madeira, os nossos minérios a serem exportados a partir do nosso porto aqui de Quelimane. Venham todos para o nosso porto, venham todos porque Zambésia agradece, a população agradece e só juntos fazemos desenvolver a Zambésia. Hoje em dia, com o porto de Quelimane mais acessível, navegável e seguro, abre-se campo para o aumento da capacidade de movimentação anual e a dinamização da economia nacional, em particular das províncias de Zambésia e Tete, bem como dos países vizinhos. Quelimane está de olhos postos no futuro, reforçando o seu posicionamento no contexto marítimo portuário nacional e internacional. O investimento do Estado, do Governo, através do Ministério dos Transportes e Comunicações, através dos caminhos de ferro de Moçambique, foram investidos recursos para a dragagem e o balizamento do canal. Não só para recebermos aqui as mercadorias, os insumos que precisamos, mas também para fazermos as nossas exportações. Queremos, com o Porto de Quelimane, melhorar a Zambésia. E só juntos podemos desenvolver a nossa Zambésia. Assim é o Porto de Quelimane. A empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, movimentando pessoas e bens.